Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça num tema que, olha, mexe com todo mundo: o caminho para sair do conflito interno e encontrar um pouco de paz. A gente vai explorar umas ideias bem profundas, baseadas numa sabedoria que não envelhece, para descobrir que ferramentas a gente tem para transformar o caos em calma. E essa é a grande questão, né? Por que a gente se sente assim, em conflito, infeliz tantas vezes? Acho que todo mundo já se pegou pensando nisso em algum momento. Sabe aquela inquietação? Aquela sensação de que tem alguma coisa fora do eixo aqui dentro. Pois é exatamente por aí que a nossa análise de hoje começa. Então vamos lá. Para começar a desemaranhar esse novelo, a nossa primeira parada é ir direto na raiz. A gente vai tentar identificar qual é a fonte principal, a origem de boa parte das nossas dificuldades. E tá aí. Egoísmo. Mas calma, a definição aqui vai um pouco além do que a gente costuma pensar. Não é só um traço de personalidade, sabe? É apresentado como algo mais profundo, um resquício da nossa natureza animal, um instinto primitivo mesmo. É essa força que puxa a gente por um modo de autopreservação mas tão intenso, que acaba sendo a semente dos nossos maiores conflitos. E olha que interessante como isso se desenrola na prática. Pensa no egoísmo como o tronco de uma árvore. Dele saem vários galhos que a gente conhece muito bem. O ciúme é o ego se revoltando porque não tem o que o outro tem. A raiva, a ira, é o ego explodindo quando alguém discorda dele. A calúnia é o ego se deliciando com a queda de outra pessoa. E a vingança, claro, é o ego querendo acertar as contas. Percebe o padrão? Tudo volta para essa mesma raiz. Bom, seguindo esse raciocínio, vamos falar de uma consequência direta desse egoísmo. Algo que funciona como um veneno para a felicidade: a ingratidão. Essa dificuldade de sentir e, claro, de demonstrar gratidão. Olha essa expressão chaga pestífera. É muito forte, não é? A imagem é poderosa. Mostra a ingratidão não como um simples defeito, mas como uma verdadeira doença da alma. Algo que nos impede de ter paz e de nos conectar de verdade com o que está à nossa volta. Ok, então qual é o remédio para isso? A ideia apresentada aqui é fantástica. A gratidão não é algo que a gente simplesmente sente ou não. É uma prática, um exercício ativo de mudar o foco. Se temos visão, que tal lembrar de quem não tem? Se temos saúde, pensar um pouco em quem está doente. Se temos um teto, lembrar de quem vive na rua. É um treino consciente para valorizar o que se tem, em vez de ficar lamentando o que falta. Beleza. Agora a gente entra na nossa primeira grande ferramenta de transformação: a paciência. Uma virtude que, vamos combinar, muita gente entende errado, mas que é a base para construir uma vida interior mais tranquila. Essa analogia é genial. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. Simples, direto e muito profundo. Nada grandioso, seja uma construção lá fora ou uma mudança aqui dentro, acontece de uma hora para outra. A paz de espírito é igualzinho a uma pirâmide. É um trabalho de formiguinha, um esforço constante, metódico e que exige, claro, muita paciência. E aqui a gente transforma essa metáfora em passos práticos. E o ponto-chave é este: paciência não é ficar parado esperando, de jeito nenhum. É ação inteligente. É olhar para o problema com cuidado, pensar bem antes de sair fazendo qualquer coisa e, principalmente, confiar em si e no processo. É entender que cada passo, cada bloco que a gente coloca, importa. E no final das contas, o que isso significa? Que a paciência é, na verdade, a ciência da paz. Não é só uma qualidade bonita, é o método, o como fazer para se chegar à paz. É o alicerce onde a gente constrói toda a nossa tranquilidade. Certo, agora vamos para outra ferramenta poderosíssima: o perdão. E aqui a gente precisa quebrar um mito. Perdão não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, a proposta aqui é enxergar o perdão como um ato de libertação. Libertação para quem perdoa. Essa comparação lado a lado é, uau, muito clara. Olha só, quem ofende carrega um sofrimento, um veneno, mas quem não perdoa acaba bebendo desse veneno também. Por outro lado, quem perdoa encontra paz, equilíbrio, lucidez. A mensagem é forte. O maior beneficiado do perdão é quem perdoa. É uma decisão que a gente toma pela nossa própria saúde mental e espiritual. Agora se prepara, porque essa ideia é radical. E se aquela pessoa que nos ofendeu pudesse, na verdade, se tornar uma espécie de amigo secreto para o nosso crescimento? A ideia é que, ao saber que essa pessoa nos observa,
a gente se sinta impulsionado a ser melhor, a vigiar nossos próprios atos. É transformar o ofensor num estímulo para o autoaperfeiçoamento. É uma virada de chave e tanto. Tá, mas como se faz isso na prática? Perdoar não é como apertar um botão. É mais como ir para academia. É um músculo que precisa ser treinado. E o treino envolve o quê? Paciência, de novo ela aí, disciplina à própria vontade, trabalhar a indulgência, parar com a autocomiseração, sabe, aquele coitado de mim, e lembrar sempre que cada um é responsável pelo que constrói dentro de si. São passos práticos para a gente desenvolver essa força do perdão. Muito bem, agora a gente vai falar da virtude que talvez seja a base de todas as outras, é a humildade. E a ideia aqui é tirar o foco do eu e se conectar com algo muito maior. E, de novo, a definição aqui é profunda. Humildade não é se sentir rebaixado, inferior, nada disso. Aqui, humildade é um ato de confiança total. É se entregar, é se permitir ser guiado, reconhecendo que existe uma direção segura, uma sabedoria que governa o universo. E a gente vê a humildade em ação de várias formas. Ela não é passiva, ela é ativa. É a renúncia que a gente faz pelo bem de todo mundo. É o perdão que a gente exercita para construir a paz. É aquela bondade feita em silêncio, sem buscar reconhecimento. A humildade, então, é uma força que age, que constrói e que impacta positivamente o mundo. E com isso, a gente vai amarrando as pontas da nossa jornada. O foco agora é o grande objetivo de tudo isso, alcançar um estado de paz interior que seja sólido, que seja duradouro. Porque, no fim das contas, a grande sacada é esta. A jornada é para dentro. Praticar gratidão, paciência, perdão, humildade, tudo isso não é o objetivo final. São, na verdade, ferramentas. São caminhos para o autodescobrimento, para a gente se conhecer de verdade e entender a nossa essência. E esse é um trabalho para a vida toda, né? É um processo contínuo de disciplinar as emoções, de escolher cultivar os bons sentimentos, para, como resultado, chegar nesse espírito mais tranquilo. Não é um destino onde a gente chega e pronto, acabou. É uma prática constante de todo dia. E o que é esse espírito tranquilo, afinal? É um estado em que a gente não se apavora nem se irrita com facilidade. É como se o medo e a raiva não achassem mais lugar para crescer aqui dentro. E por quê? Porque com a consciência tranquila, vibram dentro da gente energias de renovação, de otimismo, que não acabam. E a gente encerra com essa provocação. O caminho para a paz está dentro de cada um. As ferramentas estão aí, o mapa foi desenhado. A jornada, como vimos, é totalmente interna. Então a pergunta que fica no ar não é será que eu consigo? Mas sim, por onde eu vou escolher dar o meu primeiro passo?